Vamos lá. Bom, o que eu acho de uma administração que tem uma diretriz lógica é que você mantenha as conquistas e que evolua na construção de uma nova realidade. A gente, de verdade, não viu uma nova realidade. A nova realidade que a gente vê é a perda das conquistas. Eu sou de um tempo, aí em Cubatão, onde a cidade era referência em termos de equipamentos esportivos. 3 centros esportivos de magnitude significativa, de funcionamento exemplar, que contribuiu em muito para a geração de atletas, para a educação das pessoas, para a formação de caráter, né? E que revelou muita gente para o esporte. Armando Cunha, Castelão, até então, falando aí da questão da manutenção das conquistas, né? E as obras. O governo passado, de uma maneira ou de outra, acabou entregando uma parte do projeto de reurbanização da Beira-Mar, e que foi alvo... abandonado hoje, infelizmente. Foi alvo de uma audiência pública também, um projeto que contemplava toda a orla, etc. E foi entregue direitinho, foi uma empreiteira de Cubatão aí que fez, e fez muito bem feito. O projeto era um projeto bom, feito por um arquiteto de Cubatão, que é o Ricardo Cretella, né? Foi um bom projeto. Mas isso se perdeu. Então, a pergunta que eu faço é, se não teve condições de manter aquele pedaço que já estava pronto, como é que vai começar outro? Se não teve condições de nem terminar a obra de reforma do Centro Esportivo Armando Cunha, inclusive cujo recurso era externo, portanto, tem que ver até qual é a desculpa de não se fazer isso, já que o recurso era da AGEM, né? Como é que vai encarar uma coisa nova? Então, assim, a biblioteca está daquele jeito ainda que vocês sabem. Avenida 9 de Abril, as pessoas... Foi feito agora um remendo nos buracos e foi pintado. Um negócio assim que não dá para explicar, porque assim, quantas avenidas importantes nós temos no município de Cubatão? De verdade, a gente conta nos dedos as avenidas. Se você for colocar em nível de importância, igual a 9 de Abril não tem nenhuma. Não tem nenhuma. E ela tem uma peculiaridade que dá a ela uma posição urbanisticamente muito interessante. Em 300 a 400 metros, não mais do que 4, 5 quarteirões, ela tem uma calçada com uma largura que nenhuma outra avenida da Baixada Santista, dos 9 municípios, tem uma calçada como aquela, com aquele tamanho, aonde é possível se fazer uma intervenção urbanística para dar uma caracterização diferenciada e transformar aquilo numa referência, num espaço emblemático, que cause orgulho para a população, que seja um instrumento de promoção de identidade com a população. Uma visão tão bonita que se tem ali na 9 de Abril, onde a gente divisa a Serra do Mar, uma vista tão privilegiada que se tem ali daquele lugar, um espaço amplo. Cidades com avenidas outras, com um espaço muito menor, conseguiram resolver isso, e de maneira que a população, não que tenha ficado um exemplo arquitetônico de beleza, igual Milão, não, mas de uma maneira que a população se apropriou daquilo como referência, né? E isso beneficiou o quê? Beneficiou o comércio, né? Beneficia todo mundo. É importante fazer a revitalização no Casqueiro? É importante fazer. É importante fazer uma ciclovia, é importante fazer. Só que aquela ciclovia nasceu assim, vamos fazer a ciclovia, e foi anunciado também macrodrenagem. Desafio, qualquer um vai lá ver hoje o que estão fazendo naquilo. Aquilo parece um caminho para o abismo, porque se você for andar na ciclovia que está sendo feita lá, você vai ver que não tem técnica nenhuma de ciclovia sendo respeitada, né? Foi alterado o projeto, né? Eu posso estar enganado nos meus... Eu me formei em 81. Eu me formei arquiteto e urbanista em 81. Eu não vejo ali
nenhum simulacro do que seja macrodrenagem. E mais, no contrato e no edital não tem absolutamente nenhuma obra de macrodrenagem. E existe um plano municipal de macrodrenagem que foi contratado na época do Clermont, e macrodrenagem é resultado de cálculo de engenharia, que recomenda que aquele canal seja duplicado. O canal seja duplicado, evidentemente que tem que limpar as galerias, as bocas de lobo, etc. Mas isso não é macrodrenagem. Macrodrenagem é o canal e a saída dele lá embaixo, lá no João Ramalho. Então, é macrodrenagem com duplicação, no mínimo, da galeria, colocação de comportas com fechamento automático lá perto da área de manguezal, junto ao João Ramalho. Isso está no plano municipal de macrodrenagem, né? Então, se estão dizendo que as enchentes vão diminuir, eu gostaria muito que diminuísse, mas eu não estou vendo obra para isso. E como ciclovia, aquilo deixa efetivamente muito a desejar. A questão das árvores ali é uma outra questão, né? Ela até não é que é secundária, mas diante do que foi anunciado, de que vai se fazer uma ciclovia e resolver o problema de macrodrenagem, poderia fazer uma ciclovia, mas que não está sendo feita adequadamente a ciclovia. E se ela vai seguir os moldes de intervenção e de custo da Praça Frei Damião, eu peço que Deus ajude muito Cubatão. Estamos esperando o resultado da SEV e da Frei Damião até hoje, meu amigo. Pois é. Foi montado uma SEV, hein? Até hoje nada. Complicada ali das tintas que foram usadas, de onde vieram, etc. É uma complicação. Mas isso aí está sendo investigado, não é verdade? E deverá ser alvo de investigação da próxima administração? Sim. Deverá ser alvo de investigação da próxima administração? Sim. Se a próxima administração tem compromisso com o povo, tem que mostrar o que é que está errado também. Doa a quem doer. Fazer uma grande auditoria? Então, eu acho que é importante, não é? Afinal de contas, nós não teremos aí essas grandes obras concluídas, né? Nós não teremos essas grandes obras concluídas. Como nós não teremos muitas outras coisas que, inclusive, foram colocadas por escrito e apresentadas por aí, né? O problema de se escrever o que se pretende fazer é que você se coloca na posição de ser cobrado. Então, se não vai fazer, se não sabe como, não prometa. A questão da iluminação é uma incógnita aí que tem que ser respondida, né? E tem que ser muito bem respondida, porque ela está sendo cobrada e, teoricamente, ao menos o parque de iluminação deveria ter sofrido uma modificação bastante significativa, deveria ter um diferencial, porque quando a gente troca a lâmpada halógena por lâmpada de LED, a gente tem um custo inicial, mas depois tem uma economia bárbara, tanto na troca de lâmpadas quanto no custo de energia, né? Isso deveria estar sendo cobrado. E aí, veja aquilo que eu falei da questão sistêmica. A falta de gestão ela é global. A questão da segurança fica comprometida porque o recurso da iluminação que a população paga não é aplicado adequadamente, né? É muito importante a iluminação para a segurança, é importantíssimo. Eu me perdi um pouco aqui no que você falou. Eu perdi a linha de raciocínio. A manutenção das escolas, nas escolas, as creches, centro esportivo, a piscina do Armando Cunha tem vocês sabem que quando eu me aposentei, depois de 1 mês e meio, mais ou menos, eu fui convidado a fazer parte, a ser diretor do DAD. O DAD é um departamento que fica na Secretaria Estadual de Turismo e é o Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias. E existem 70 estâncias no município, no estado, e mais um grande número de municípios de interesse turístico. Até Cubatão, graças a Deus, durante a nossa passagem lá, acabou se transformando em município de interesse turístico, que é uma exigência hoje para se chegar
a instância. E eu tive a oportunidade de visitar a maioria dessas instâncias. E nós temos cidades grandes e cidades pequenas. A maioria delas são cidades pequenas. Eu fui, pelo menos em 40, 45 instâncias eu fui. Em todos os lugares que eu fui, tinha uma obra que o prefeito fazia questão de me levar e dizer assim, olha, essa aqui é a obra que é a menina dos olhos da administração. Eu pergunto a vocês, qual seria a obra que é a menina dos olhos da administração? Vocês não vão saber responder. E talvez falem assim, é o restaurante popular. Mas o restaurante popular não é uma obra exclusivamente da administração, né? Mas são os conjuntos habitacionais que foram entregues. Também não é uma obra exclusivamente da administração. Uma obra com recurso exclusivamente da administração, qual seria essa obra? Eu até te responderia, mas não adianta responder porque está fechado. O município que tem dificuldades financeiras, ele busca, de alguma maneira, resolver os seus problemas para estar em ordem com as certidões, para ir buscar recursos externos. Nós estamos no Guarujá com uma dificuldade muito grande de arrecadação, porque o IPTU é a primeira coisa que um município que tem um grande número de residências de veraneio, a primeira coisa que o pessoal faz é parar de pagar o imposto dessas residências de veraneio. Mas o município está em pleno movimento de obras de várias ordens em todo o município. Tudo recurso conseguido com financiamento, uma vez que a capacidade de endividamento existe, e Cubatão também tem capacidade de endividamento e precisa ser bem utilizado, e as certidões que permitem você se candidatar à obtenção desses financiamentos também estão em ordem, né? Então, o que dizer? Você entra no CALC, tem uma série de itens lá, eu não sei se são 7 ou 8. O Cubatão está negativo na maioria deles, inclusive em gasto com a educação, inclusive na contribuição previdenciária, né? E isso é muito triste, é muito desrespeito. Então, o que está se fazendo em Cubatão é uma gestão que não tem prioridades, e, portanto, se não tem prioridades, administra a crise, não quer resolver. É importante que permaneça a crise, porque na crise eu atendo A, eu atendo B, eu dou um pouquinho aqui, eu dou um pouquinho ali, né? A população não tem uma programação a seguir para cobrar aquilo, porque não se é claro naquilo que está fazendo. De verdade, houve audiência pública mostrando o que são esses projetos da ciclovia, e audiência pública de verdade, houve tempo para que as pessoas examinassem os projetos para ir para a audiência pública, porque a audiência pública exige que a documentação seja colocada à disposição um determinado período. Isso é exigência de lei. Tá certo? Na minha opinião, houve uma apresentação de projeto. Isso não existe. Apresentação de projeto com... aquilo não é projeto, aquilo é apresentação. O projeto... Eles apresentaram... São, inclusive, das pessoas que são técnicas, para que elas façam perguntas e que dirimam suas dúvidas, e que esclareçam, e que até mostrem alternativas de mudança de algumas coisas que podem ser, sim, justificadas. Né? Correto. Tudo isso, o que eu vejo é um grande desrespeito à população. É um grande desrespeito à população. Esse caso agora dos frigoríficos que foram comprados, veja, se era mesmo para guardar remédios e não existiam, então todos os remédios até então foram guardados de maneira errada, né? Se não era, e era também para este fim que todos falam aí que por que não esclarecer isto? Por que não mostrar aonde que isso logicamente é factível, é razoável? Por que não mostrar? Né? Eu acho que falta isso. A soberba impera sobre o respeito e a exigência de se colocar claramente o que está se fazendo. Todos são responsáveis, inclusive a população. E a população
ela não vamos dizer, eu não diria que a população se iludiu, ela acreditou naquilo que foi falado. E é importante que a população use essa experiência de ter acreditado, mais uma vez, e pese aí o que é que ela deve considerar nesse segundo momento, né? Porque, assim, apostar no que falam, todos vão falar que vão resolver e tal, todos os partidos têm um programa, todos os programas são maravilhosos, todos vão dizer que vão arrumar isso, que vão arrumar aquilo. Agora é preciso analisar quem efetivamente tem experiência, conhecimento, estrutura, equipe para ir atrás do que é necessário para fazer essa mudança, porque senão ela não vai acontecer. E dessa vez, seguidamente, nós teríamos aí um problema muito sério e aí sim, com grande dificuldade de recuperação. Eu acredito que essa eleição vem num momento em que o país inteiro vai entrar num processo de recuperação. A partir do segundo semestre, principalmente do ano que vem, nós vamos entrar num processo de recuperação. É natural, é senoidal esse desenho desse gráfico. Nós estamos indo lá e nós vamos subir. A história é assim. Depois de um processo de calamidade mundial, tem um processo de recuperação. E, de novo, o Brasil é o país que tem condições naturais e um povo com um perfil que tem tudo a ver com esse processo de recuperação. Nós estamos acostumados a vencer dificuldades. Aí eu faço de novo uma analogia com o tempo que eu estive no DAD. Todas essas cidades, o prédio mais interessante e mais estruturado e mais bonito era o prédio da prefeitura, por menor que fosse. O que você está falando... sempre falou isso. O que você está falando da casa se reflete no que é a prefeitura hoje. Desculpa, mas eu fui lá outro dia e eu me senti amargurado, porque a minha lembrança é a lembrança da época que eu trabalhei ali. Os filmes que eu vejo da água caindo nos setores, as pessoas brincando de barquinho. Gente, isso aí é desespero do servidor mostrando aquela situação. A estrutura da prefeitura é o coração do município, onde o servidor desenvolve o seu trabalho. Bravos servidores, heróis os servidores. O que seria de Cubatão se não fosse os servidores? Tão amaldiçoados, tão pisados, tão humilhados por esta figura que está aí, que só sabe se alimentar de soberba. Se ele está tão bem quanto diz que está aí nas suas publicações, dentro do que ele vê no mundo de Bob, vai para a rua, vai andar na rua para ver se ele está tão bem assim. Não tenha medo, não. Afinal de contas, você é o salvador da pátria, você colocou tudo no lugar. O cara que a primeira coisa que fez foi mandar todo mundo embora da Cursan. Ainda se tivesse pago os direitos, muito bem, poderia estar de cabeça erguida. Mas não está de cabeça erguida, não. E nunca vai ter cabeça erguida. Ele sabe o que está nas costas dele. E isso volta. E não é